Meu nome é Gustavo Garcia Pereira, sejam bem-vindos ao Embriagado da Sabedoria. Hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre decorators, tá? Decorators, decorators no Python. O que é, para que serve e mais ou menos como se usa, o básico deles. E mostrando já uma prévia do que a gente vai fazer, é isso aqui, ó. Tá? É esse código aqui, ele é bem simples, tá? Bem simples, porém dá para ilustrar bastante o funcionamento dele, dos decorators. E a gente vai fazer passo a passo isso aqui para a gente entender bem o que está acontecendo aqui, tá bem? Bom, então a gente vai abrir nosso terminal aqui. Eu vou ir na pasta temp do meu sistema operacional. É sempre onde eu faço meus testes, é na temp, para não sujar outros diretórios do meu computador. Temp aqui. Estou fazendo uns testes com REST API também. E aqui dentro temos um carinha aqui chamado Decorator. Não. E a gente vai criar um outro arquivo aqui, Bom, vamos vir com o Visual Studio Code aqui direto. Vamos criar um outro aqui. Save. Man.py pra gente criar nosso código. Show. Acho que eu vou aumentar um pouco mais a letra. Show, beleza. Então o que a gente precisa saber do básico de decorators, tá? Vamos ilustrar o uso dele e depois a gente vai conversando com calma pra gente entender o que a gente pode fazer com os decorators, tá? Então a gente pode criar uma função, tá? Uma função, a gente pode chamar de qualquer nome, eu vou chamar de main, por conveniência, porque eu quero mesmo. E dentro dessa main eu vou criar um print, tá? Um print que eu vou dar o nome de man, tá? Main. Tirar isso aqui da frente. Main. Beleza. Aí eu vou criar uma outra função chamada deco. Que é uma função normal, como qualquer outra. Só que essa função ela vai ter como na assinatura da nossa função, quando a gente cria a assinatura dela, a gente vai passar um parâmetro que é o function. Qualquer nome que eu estou digitando aqui, com exceção do próprio print, ele pode ser o nome que você quiser, tá? A gente sempre dá o nome do decorator mais parecido com o que ele vai fazer, seguindo a lógica das funções, né? Bem, e aí a gente passa aqui dentro uma função genérica como parâmetro, tá? Uma função genérica, e dentro dessa função a gente vai criar uma outra função que é o que ela vai fazer alguma coisa, tá? Então a gente pode chamar de, sei lá, print main, tá? É uma função também, como qualquer outra, tá? E por que dá para fazer essas loucuras aqui no Python? Porque o Python é uma linguagem funcional, tá? Ela é uma linguagem de múltiplos paradigmas, tendo o funcional comum deles. Então a gente pode passar funções como variáveis, tá? Porque funções são objetos de alta ordem, tá? Valores de alta ordem, tá? Então a gente vai fazer uma função aqui que vai fazer alguma coisa, como por exemplo usar essa função para alguma coisa. Então a gente vai criar, por exemplo, aqui antes, tá? Function, e a gente vai executar ela, e depois a gente vai chamar depois, tá? Para entender bem o que está acontecendo. E esse carinha aqui, o print main, em primeiro lugar, a nossa função aqui então ela é do global dentro dessa função aqui, tá? Então ela meio que consegue
exceder o escopo da outra função. Então essa main aqui, ela é uma função como ela tá dentro dessa função primária, que é o deco, ela meio que é sujeita a furar o escopo dela. Tá? Então essa função ela tem uma precedência sobre essa aqui. Então a gente consegue, não passando isso aqui para dentro dessa, a gente mesmo assim consegue acessar, porque ela está no escopo global dessa função toda. Pode pensar nisso, é um pouco errado, mas a gente pode pensar nisso como isso aqui sendo um objeto. Tá? Aliás, isso aqui é um objeto, como sendo uma classe. Tá? Então, meio que isso aqui é o this dessa função. Mas não é muito recomendado porque é um outro paradigma, é um outro jeito de pensar. E no final das contas, a gente pode dar um return nessa função aqui. Tá? Para nós conseguir ligar essa função nessa aqui. E aí que o decorator ele se apresenta na... Tu pode bater o olho e ver que tem um decorator, que é o arroba. O arroba deco faz com que você decore essa função com essa outra função, fazendo composições de funções. Tá? Vamos obedecer aqui a PEP8, dar uma linha em branco aqui. 2 linhas de uma função para outra. Show! Chamando o nosso interpretador Python 3 aqui. Opa! Spoiler. Chamando o nosso interpretador aqui nessa outra função, na função main. Ou seja, não vai fazer nada, óbvio, porque eu não chamei essa função aqui. Tá? A gente pode chamar ela aqui. E aí, mais uma vez temos que linha em branco. E beleza, antes, main, depois. Então, se eu mudar a implementação desse carinha aqui, automaticamente vai mudar quando chamar essa função, obviamente, tá? Não tão obviamente assim, mas é isso que vai acontecer. A gente pode começar a brincar com esse negócio, tá? Beleza? Então a gente pode primeiro, por exemplo, fazer um filter, tá? Usar um filter nas funções lambda mesmo. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar um print aqui. Dentro do print a gente pode printar um list, que vai vir desse nosso filter. E aqui a gente pode fazer uma função chamada filter, que é uma função de alta ordem, beleza? Como o map ou o reduce, tá? Esse filter a gente pode implementar a seguinte função, que é usando lambda, tá? Mas a gente pode usar essa função em vez de usar o lambda. A gente não precisa usar a palavra reservada lambda, a gente usa a função direto, que vai ser aí uma função de filtragem. Tá bem? E aí aqui a gente pode passar uma lista a ser filtrada, como por exemplo, números aleatórios, tem que dar um espaço entre eles, segundo a PEP8. E aqui essa função, ela vai receber um parâmetro, certo? Sem problemas, a gente pode vir aqui e receber esse parâmetro. A gente pode usar a nossa especificação nova do Python, que não é tão nova assim, n do tipo lista, list, essas ajudas aqui às vezes atrapalham um pouco, tá? Dando um espacinho aqui. E usando esse filter, usando o nosso return e fazendo o filtro em si, o que vai efetivamente filtrar. E o n sendo maior, eu quero filtrar n's maiores que 4, por exemplo. Tá? E aqui a gente pode mudar o nome dela para
filter maior 4. E aqui a gente pode chamar esse cara aqui. Filtrando. Show? Vamos ver se isso funciona. Ok, funcionou. Temos um número só, que é maior que 4. Vamos fazer mais 5. Isso aqui incomoda um pouco. 6, 7. Beleza. Ok. Maior que 4. Show. Aí, a gente pode fazer o seguinte, para ir melhorando esse nosso... para começar a usar o poder do decorator, né? Então a gente pode, vamos supor que a nossa regra de negócio é essa. Tem que filtrar números maiores que 4. Beleza. Agora surgiu uma nova regra de negócio. Que a gente tem que filtrar agora números menores que 3. Tá bem? É um outro filtro com números menores que 3. A gente pode reimplementar essa mesma função aqui. Tá? Aqui. Chamando o decorator. Tá? O decorator aqui, nesse caso, ele é o seguinte. Ele é o mecanismo, tá? Pode ser entendido assim. O mecanismo que ele vai fazer a iteração desses números. Tá? É o mecanismo que vai filtrar os números. Tá? Mas o filtro eu posso implementar de forma genérica. Beleza? Então vamos supor que em vez de um filtro ali, um filter, tem uma chamada num banco de dados, por exemplo. E tem N filtros nesse banco para filtrar N tipo de... filtrar por usuário, filtrar por preço, filtrar por data, entre outros. E eu posso compor esses filtros e desenvolver eles melhor. Show! Então a gente pode filtrar aqui. Então vemos aqui. Filter menor 3. Filtro menor 3. Temos que dar uma linha a mais aqui. Filtro menor 3 e efetivamente mudar o nosso filtro, né? Agora vai ser menores que 3. Show! Uma linha a mais aqui. Viemos aqui. Então temos, voilà, temos os maiores que 4 e os menores que 3. Tá? Ficou tipo o 4 de fora no caso. Beleza. Só que a gente pode começar a trabalhar um pouco melhor com isso pra gente começar a explorar um pouco mais, né? Então, aqui fica meio feio um print dentro do nosso código, tá? Não quero printar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um return nesse cara. Tá? Vamos dar um return nele. Opa. Return nele, num filter direto. Beleza. E aqui eu vou retornar para onde? Tá? Isso é uma coisa interessante. Eu vou retornar para onde? Vou retornar para cá? Eu vou retornar para onde? Vou retornar para cá. Tá? A gente vai ver isso com calma depois. Print. E aqui. Show. Não vai alterar em nada a funcionalidade por enquanto, porque basicamente a gente está iterando a mesma lista, só que em vez de lá dentro, aqui fora. Tá? Só que tem uma coisa estranha, né? Eu não quero essa lista fixa aqui dentro. Obviamente, eu quero passar N listas e filtrar essas listas, tá? Vamos pegar essa mesma lista aqui. E eu vou chamar ela, eu vou passar como parâmetro ela aqui. Opa. Aqui.
E eu vou pegar essa lista aqui. Quer dizer, eu vou usar ela aqui, né? Lista. Mas eu vou pegar o parâmetro dela aqui. Essa é a minha assinatura desta função, tá? Aqui. Então eu vou chamar ela, vai ser uma lista do tipo list, tá? Aqui, não. Os pontinhos do outro lado. E aí eu vou passar genericamente as minhas listas, tá? Opa, não mostrei aqui. Limpar. Aqui. Não mudou nada porque são duas listas iguais, né? Então não vai mudar nada. Então vamos supor que a gente quer, sei lá, filtrar menor que 3. Menor que 3, menor que 3. Vou filtrar aqui todos os menores que 3. Beleza. Então a gente tem 1, 2 e 2. 1, 2, 2. Esse aqui é igual a 3, esse aqui é igual a 3 e os outros são maiores. Tá. Aí a gente começa, vamos começar a pensar no que a gente está fazendo aqui. Qual é a graça do decorator, né? Por que é tão útil assim o decorator? Tu pode fazer um mecanismo, show, que vai fazer alguma coisa complexa, tá? A princípio. E você pode invocar as coisas e ir compondo funções que podem fazer N coisas com a base daqui. Então tu nunca vai precisar repetir código, por exemplo, tá? É claro que vai começando a ficar cada vez mais complexo de entender as coisas, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu não soubesse o que está acontecendo nesse código, tá? E eu não soubesse como é que funcionam os decorators, eu ia vir aqui e olhar para essa função, tá? Aí eu ia olhar para essa função e olhar para cima aqui, olha aqui, ó, aqui está sendo implementada ela, beleza? Aí eu olhar aqui, ó, está sendo passada uma lista aqui e olha só, está recebendo uma lista, ok, beleza? Só que o que está fazendo com essa lista? Tá pegando a lista maior que 3? É maior? O que é maior que 3? Não tô entendendo. Aí tu tem que se ligar. Aí, tem um decorator. O que esse decorator tá fazendo? Esse decorator ele tá pegando a lista e fazendo um filter nela. Ok. Por uma função. Que função é essa? Da onde é que veio essa função? Tipo, o que tá acontecendo, sabe? Então tem que entender um pouco de decorator. Não, beleza, estou implementando essa função aqui, tá? Então o decorator ele é um pouco confuso, tá? No início tu dá uma olhada nele, tem outras coisas mais confusas depois, algumas coisas mais tu pode começar a usar neles, tá? Mas ele segue uma filosofia de escrever pouco código, tá? Ele não repete código, né? Don't not repeat yourself, aquele princípio, né? Do Solid. E é uma coisa interessante, é uma coisa que eu não tinha aprendido quando eu era novo em Python, demorei bastante para pegar o jeito de fazer, porque realmente eu nunca usei, eu sempre usava, eu escrevia um pouco mais de código, né? Para fazer a mesma coisa, mas dá para fazer coisas bem legais com ele. Talvez eu traga alguns exemplos mais interessantes sobre eles. Então eu espero que tenham gostado, é uma dica rápida. Eu acho interessante entender melhor isso. Quem souber mais de decorators do que eu, por favor, me explique melhor. Se eu cometi algum erro, por favor, me corrija. E até uma próxima, beleza? Obrigado.